Olá pessoal, vamos para mais um módulo agora, movimento circular, módulo 3, hein? Primeira aulinha, a gente vai ver as relações entre as grandezas escalares e as grandezas angulares. Vamos lá então? Bom, primeira coisa aqui, pessoal, imagina uma circunferência de raio R, eu tenho um objeto ali que está sobre essa circunferência e vai começar a andar ali na circunferência, certo? Eu vou pegar ali daquele ponto inicial até um certo ponto ali que ele andou. Eu tenho um arco da circunferência, que é aquele arco vermelhinho ali, que é o deslocamento escalar, ΔS. Só que observa que para esse deslocamento escalar ΔS, a gente vai ter um ângulozinho ali, o Δθ, que é o deslocamento angular. A gente percebe que quanto maior for o deslocamento escalar ΔS, maior vai ser aquele deslocamento angular Δθ também. A relaçãozinha matemática que a gente tem ali, ó, ΔS é igual a Δθ vezes R. Lembra da matemática? O arco da circunferência é igual à medida do ângulo central vezes o raio da circunferência, certo? Percebe ali, ó, aquele arco ΔS, ele demorou um certo tempo para acontecer, que foi o mesmo tempo que demorou para acontecer aquele ângulo central Δθ. Se eu pegar aquela equaçãozinha, ΔS igual a Δθ vezes R, e dividir os dois membros por ΔT, observa que eu vou ter o ΔS dividido por ΔT é igual a Δθ sobre ΔT vezes o raio R. Só que lembra que o ΔS sobre ΔT é a tal da velocidade, a velocidade escalar, certo? Aquele termo Δθ sobre ΔT também é uma velocidade, só que a velocidade angular está medindo a rapidez que aquele ângulo mudou, certo? E a gente representa aquela velocidade angular por aquela letra grega ali, aquele parece ser um W, é um ômega, certo? Então as primeiras relações são essas aí que a gente observa. Percebe que se eu pegar a primeira equaçãozinha ali, ó, ΔS é igual a Δθ vezes o R. Quando eu divido todo mundo por ΔT, eu consigo chegar nessa última equação, V igual a ômega R. A velocidade escalar, que é o V, é igual à velocidade angular, ômega vezes o raio. Lembra do nosso querido Juan, a gente viu os peitinhos do Juan, certo? Pessoal, período, olha só, uma grandeza muito importante que a gente usa tanto para movimento circular quanto para onda, qualquer movimento que for repetitivo. Eu tenho que lembrar que no caso do movimento circular, o período é o intervalo de tempo gasto para se completar uma volta, certo? Se eu tiver um monte de volta, vamos supor, deu 15 voltas em 30 minutos. Certo? Para eu descobrir qual é o tempo que demorou para dar uma volta, eu pego o intervalo de tempo ali total e divido pelo tanto de voltas que deu, certo? Alguns exemplos ali, olha, o período do ponteiro dos segundos de um relógio. Lembra que o ponteiro dos segundos demora 60 segundos para dar uma volta completa? Então esse é o período. O período do ponteiro dos minutos, 60 minutos ou 1 hora. O período do ponteiro das horas, 12 horas. Beleza? Gente, unidade de medida do período no sistema internacional vai ser o segundo, porque lembra que período é tempo, certo? Então, o símbolo ali do período, que a gente vai usar o tesão, unidade de medida, o Sinho minúsculo, segundo, certo? Frequência, pessoal, é a relação entre o número de voltas dadas e o intervalo de tempo gasto para acontecer essas voltas. Então a formulinha que eu tenho ali, frequência F é igual a N sobre ΔT. O N é o número de voltas, ΔT é o intervalo de tempo. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Estou falando ali no exemplo, as pás de um ventilador realizam 120 voltas completas a cada 2 minutos. Eu quero saber quantas voltas essas pás vão dar em 1 minuto, certo? Lembra da formulinha ali, ó, frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, então eu tenho tempo 2 minutos, número de voltas 120, a frequência vai ficar 120 dividido por 2, que vai dar 60 RPM. Esse RPM são revoluções ou rotações por minuto. Isso significa que a cada 1 minuto essas pás deram 60 voltas. Se eu quiser descobrir agora quantas voltas essas pás vão dar a cada 1 segundo. Lembra, frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Então eu tenho ali 120 voltas no intervalo de tempo de 2 minutos. Só que lembra que 2 minutos são 120 segundos.
Substituindo na formulinha, a frequência vai ficar 120 sobre 120, que dá 1. Quando eu tenho o tempo em segundos, a frequência vai sair em hertz, aquele símbolo Hz, que é a unidade de medida de frequência no sistema internacional. Observa que 60 RPM equivale a 1 Hz. Então, sempre que eu for transformar de RPM para Hz, é só eu dividir por 60. E quando eu for transformar de Hz para RPM, eu multiplico por 60. Tranquilinho, facinho. Pessoal, então agora a gente vai ver a relação entre a frequência e o período. Lembra que frequência é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo? Quando a gente pega para uma volta completa, o tempo vai ser o período. Então a gente tem que a frequência vai ser o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Se eu sei a frequência, eu sei o período. E se eu sei o período, eu sei a frequência. Certinho? As relações que a gente tem no movimento circular uniforme, pessoal. Imagina lá, eu tenho uma bolinha, um objeto que está se movimentando naquela esfera de raio R, dá uma volta completa. A vantagem do movimento circular uniforme é que se eu souber o que acontece para uma volta, eu sei o que acontece para todas as voltas, porque elas vão ser idênticas. Lembra que velocidade, ΔS sobre ΔT, essa velocidade é a tal da velocidade linear ou velocidade escalar, também chamada de velocidade tangencial, porque ela é tangente à curva. Para uma volta completa, lembra que o ΔS vai ser o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é o K2πr, 2πr. Então, aquele ΔS para a volta completa, 2π vezes o raio da circunferência. E o intervalo de tempo é o período tesão. Então, aquela equaçãozinha vai ficar 2πr sobre o período, certo? A outra velocidade que a gente viu, a velocidade angular. Lembra que ela está medindo a velocidade, a rapidez que o ângulo vai variar. Então, a velocidade angular, Δθ sobre ΔT. Só que para uma volta completa, o ângulo para descrever uma volta completa vale 360 graus, ou o 2π radianos. O intervalo de tempo é o período tesão, então a gente vai ter que a velocidade angular pode ser calculada fazendo 2π dividido pelo período. Lembra que quando eu combino essas duas equações, eu tenho a equaçãozinha do Juan. A velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Lembra também que período é o inverso da frequência. Então, essas quatro equações são as equações que a gente consegue resolver 90% dos exercícios de movimento circular uniforme. E o Enem adora isso, pessoal. Daqui a pouco a gente vai ver transmissão de movimento circular uniforme, que quase todo ano cai pelo menos um exercício disso no Enem, certo? A outra equaçãozinha que aparece é a equação da aceleração centrípeta. Se a gente lembrar das leis de Newton, lembra lá, ó, primeira lei, lei da inércia, ou o objeto vai ficar em repouso, ou ele vai realizar um movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força não nula atue sobre ele. Então, se ele está fazendo uma trajetória curva, tem que ter alguma força resultante não nula, tem que ter uma aceleração, que é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro da curva. E essa aceleração centrípeta a gente calcula fazendo a velocidade escalar ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência. Então essas são as equações que a gente tem que saber, pessoal. Beleza? Valeu, até!